Meus irmãos, eu quero ler com vocês uma passagem, mas vamos ler, irmãos, o texto da palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8 e o versículo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, nós vamos ler do verso 9 até o versículo 24. Eu quero ler com vocês esse texto, é um pouco longo, mas todo o texto é bem compreensível para a palavra que eu quero estar meditando juntamente com a igreja nesta noite. Diz assim o texto: um homem, a versão que eu vou ler aqui é a NVI, então vai estar um pouquinho diferente da de vocês, mas é porque eu gosto muito dessa versão, que ela é bem simples, tá bom? Diz assim: um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamavam: este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. Versículo 12. No entanto, quando Felipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Felipe por toda a parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Verso 14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, e estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhe impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Verso 18, irmãos. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dei-me também este poder, para que a pessoa sobre a quem eu colocar as minhas mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Até o 23, irmão. Pode sentar, por favor, queridos. Irmãos, é um dos mistérios mais incríveis que eu encontro na Bíblia, ou que eu vejo na Bíblia, é a questão do batismo com o Espírito Santo. Talvez você, como eu, conheça alguém que está há muito tempo na igreja orando, pedindo o batismo com o Espírito Santo e não recebeu ainda. Eu já vi gente, minha Bispa Kécia, bêbado, vindo ao altar, aceitando a Jesus e já sendo batizado com o Espírito Santo. Aí você diz: como é que é essa ação? Como é que Deus faz? Sei não, irmão. Não me pergunte, que eu não sei lhe explicar de jeito nenhum. Nenhuma faculdade, nenhum
Nada que você fizer vai explicar como é que Deus escolhe quem Ele vai encher do Espírito Santo. Uma coisa eu quero que você entenda, irmãos, a igreja entenda, que existe uma motivação correta pela qual um homem ou uma mulher de Deus precisa ou quer ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aí sim, uma motivação correta. E isso que a igreja precisa entender. Quem está entendendo, diga amém, irmão. Amém. Queridos, às vezes nós achamos que o culto ou a busca pelo Espírito Santo, ela deve ocorrer uma vez por mês ou um dia da semana. E tem gente, irmãos, que... Vamos lá, para a gente entender melhor. Quem aqui é solteiro, levante a mão e dê um glória a Deus. Quem é casado, levante a mão e dê um glória a Deus. Irmão, há muito tempo, lá atrás, eu já fui solteiro. Muito tempo. E quando você é solteiro, você só pensa em você. Quem é solteiro aqui, por exemplo, quando vai merendar, lanchar, né? Você olha, eu vou querer esse aqui que é do meu padrão, né? Você vai lá e escolhe aquilo que você gosta, que você quer, que você diz, isso aqui é o meu desejo, porque você pensa em você. Só que quando a gente começa a namorar, depois casa, a coisa muda, irmão. Quando eu era solteiro, eu planejava as coisas que eu ia fazer. Dizia, hoje eu vou jogar futebol. E passava a tarde inteira jogando futebol. E não tinha que dar satisfação para ninguém. Eu avisava a minha mãe, Canutama não tinha problema, eu vou jogar futebol. Passava a tarde inteira jogando futebol. Ok, eu sou solteiro. Aí eu conheci aquela gata ali, ó. Aí nós começamos a namorar, aí agora não, já tinha que fazer um planejamento que no final pudesse também envolvê-la. Agora eu não vou mais para o meu comer 3x salada sozinho, tem que ser um para mim e tem que ser um para ela. Depois vem as crianças, agora é meio para você, um para ela e meio para as crianças. Por quê? Porque as coisas começam a mudar. Tem gente que lembra do Espírito Santo uma vez no mês. É o solteiro. E eu quero ser cheio do Espírito Santo. Ou então só no culto de domingo, irmão. Só que você tem que entender, eu tenho que entender, que agora nós somos casados. Nós estamos juntos, eu e Espírito Santo, que é uma pessoa. Então os meus planos não podem ser meu, tem que ser nosso. Irmãos, uma coisa interessante, que quando você vai mudando a sua vida do solteiro para o casado, é que a gente chega a uma época que a Bíblia diz que você vai se tornar uma só carne, que até as doenças do seu cônjuge você sente. Às vezes a minha esposa, eu estou em casa, eu estou meio irritado. Eu estou irritado. Um negócio irritante. Aí eu chego com ela, ela diz, amor, acho que eu estou de TPM. Eu sei que ela está por quê? Porque afeta a gente, porque nós nos tornamos verdadeiramente uma só carne, irmão. Quem é casado aqui e tem uma vivência abençoada com o seu cônjuge, sabe disso. Às vezes, sentindo um negócio ruim no corpo, mas eu não estou doente. Aí ela diz, amor, eu não estou muito legal, porque você se torna uma só carne. Assim é a vida do homem e da mulher de Deus com o Espírito Santo, irmão. Você não caminha mais sozinho, você não vai para o lugar que você quer, você não faz mais o que você quer, você não vive como você quer, porque agora você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. E é Ele quem vai direcionar a nossa vida, irmão. Deixa eu falar uma coisa para vocês, igreja. Não existem
grande pastor, não existe grande líder, não existe ministério de louvor, não existe ministério de dança, não existe igreja abençoada que não seja dirigida por homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Não existe, irmão. Aqui no texto que nós lemos, nós vamos ver Deus trabalhando em um lugar onde as pessoas ainda não conheciam. E aí nós temos um homem chamado Simão, que tem um desejo pela palavra de Deus, pelas coisas de Deus, que aceita a palavra de Deus na sua vida, que deseja, meus irmãos, uma mudança na sua vida. Porém a Bíblia vai dizer que a intenção do coração dele, eu aprendi com o meu apóstolo, a cavanar, não é isso? A intenção do coração dele ainda não estava correta. Porque tem muita gente, irmão. Você vai lá no meu bairro onde eu moro, eu lhe apresento umas 2 igrejas, que se você pagar R$50, o cara diz, dê uma oferta de R$50 que eu revelo alguma coisa para você. Olha a intenção do coração da pessoa. Porque às vezes nós queremos medir a nossa vida pela manifestação dos dons. Eu quero ser profeta porque o profeta é destacado. As pessoas vão querer ouvir, vão querer andar comigo porque eu sou profeta. Motivação errada, irmão. Eu não posso querer ser cheio do Espírito Santo para mim querer aparecer mais do que as coisas de Deus. Eu não posso querer ser cheio do Espírito Santo de Deus para que alguém olhe para mim e diga, rapaz, aquele cara é o cara. Não, irmãos. E uma coisa interessante, a Bíblia diz que Deus vai sondar o quê? Coração. Ninguém consegue enganar a Deus e a nós mesmos, irmãos. Não adianta. Deus vai conhecer o profundo. Deus vai conhecer o seu interior. Deus vai conhecer realmente qual é a intenção do nosso coração quando nós queremos ser cheios do Espírito Santo de Deus, irmão. Por isso que tem muita gente enganada e se enganando e enganando os outros. Falei lá no pastor Luiz uma coisa que Deus vem falando muito tempo no meu coração. Você já imaginou, crente, você chegar lá no dia de se apresentar ao Senhor e Deus olhar para você? Claro que eu conheço os nossos pastores, e Deus dizer assim, você não tem lugar aqui. Apesar de que, se eu for falar teologicamente, não vai acontecer esse julgamento com vocês, é só para nós compreendermos aqui. Deus dizer, vocês não têm lugar aqui. Mas porque eu era crente, eu estava indo para a igreja, eu estava fazendo as coisas certinho. Não conheço vocês. Sabe por que eu digo isso, irmão? Porque tem muita gente entregando o seu coração para pessoas que não são homens e mulheres de Deus. Que estão em busca apenas do milagre. Que estão em busca apenas de revelações. E eu não sou contra a revelação, pelo contrário, irmão. Mas tem gente que só está em busca disso. Eu sei o quanto é importante uma palavra de Deus na hora certa, no tempo certo da nossa vida, e o quanto ela nos cura e renova a nossa vida, mas tem gente que só busca isso. Não tem a intenção de mudar a sua vida, de se colocar nos caminhos e nos princípios do Senhor, mas está em busca de coisas que parecem ser de Deus, mas que não são. E você conhece gente assim, irmão? Tempo desse lá na igreja, mas no começo, uma febre de gente, pastor, porque lá na igreja do fulano de tal, é revelação, pastor, revelação, revelação. Eu digo, miserável, que está escondido para precisar ser revelado tanto? Não, pastor, porque lá é o poder, é o poder. Que poder é esse? Que o cara termina de sair da igreja, está falando mal do outro, que estava sentado do lado dele. Que poder é esse de Deus que se manifesta, mas não muda o nosso caráter?
Não muda a nossa vida, o nosso comportamento. Que não coloca no nosso coração o desejo por almas. Que poder é esse que se manifesta na igreja, mas que quando chega um visitante, em vez de a gente abraçar e trazer para Jesus, a gente quer colocar para fora, porque estamos correndo o risco de perder a nossa vaga, o nosso lugar na igreja. Que poder é esse, irmão? Que não abraça o perdido, mas que quer colocar para fora, porque o meu grupo está muito bem fechado aqui, nós não precisamos de gente nova. Intenção errada. Uma vez eu vi um grupo de pessoas reunido lá no centro, e aí eu ouvindo a conversa e vi pela vestimenta que eram crentes, e eu fui me aproximando daquela conversa, e eles discutindo, o que assunto é esse? Aí, sabe qual era o assunto? Aquele grupo estava se reunindo no centro da cidade, porque eles iam sair da igreja, porque o nome da igreja era muito fraco. Vamos sair dessa igreja, o nome dessa igreja é muito fraco. A nossa igreja vai ser Deus Todo-Poderoso. Mas estavam brigando por causa do nome da igreja. Vamos sair, vamos fundar o nosso ministério, porque o nosso nome vai ser forte. E a gente vê, irmãos, uma confusão hoje. Um negócio feio de briga, porque eu não concordo que pregue domingo sem gravata, tem que ser de gravata, então nós vamos sair, porque na nossa igreja vão usar gravata. É uma besteira. E aí estão lá, não na hora do culto, irmão. Mas não muda, irmão. Mas não tem vida transformada. Não edifica o povo, gera contenda no coração do povo. Irmão, tu quer ver o cara perder todo o crédito perto de mim? Eu tô falando de mim. É quando alguém chega para falar mal de outra pessoa, irmão. Eu adoeço. E eu nem ouço. Não, filho, não. Para mim, a coisa mais horrível que tem no mundo é um crente falar mal do outro crente, irmão. O cara não tem uma palavra de edificação, de cuidado, de zelo pelo seu irmão, que é uma alma tão preciosa, e a gente às vezes esquece disso. A Bíblia diz que Simão estava interessado em querer aparecer. Eu quero esse poder, porque quando eu colocar as mãos sobre as pessoas, elas sejam também cheias do Espírito Santo. Olhe para o seu irmão e pergunte: irmão, qual é a intenção correta para que nós queiramos ser cheios do Espírito Santo? Abra sua Bíblia aí comigo, Lucas capítulo 4, irmão. E eu acho interessante que a gente às vezes quer receber primeiro e depois trabalhar, né? Lucas 4, 18. Leia aí na tua Bíblia a versão que está aí, irmão, por favor. O Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os povos, enviou-me para curar os quebrantados do coração. Continue, por favor. Para pregar a liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos, por liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Qual tem que ser a intenção do meu coração, o desejo do meu coração pelo Espírito Santo, irmão? Diga comigo: levar as boas novas. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, saiba, irmão, que a responsabilidade posta sobre as nossas vidas, primeiro, sermos anunciadores das boas novas. Se você quer ser cheio do Espírito Santo e não tem a intenção de ser um evangelizador, um evangelista, irmão, me perdoe. Primeiro,
anunciar as boas novas. Olha só, eu acho tão bonito esse texto, boas novas. Notícias boas, notícias novas, notícia de salvação. Amém, irmão? Diga para o seu irmão, você quer ser cheio do Espírito Santo, irmão? Saiba que você tem a responsabilidade de levar as boas novas. E aí a Bíblia vai falar aos pobres. Porque tem gente que até tem a vontade de levar as boas novas, irmão, mas não querem estar nas regiões onde nós estamos. Querem levar as boas novas, mas é a intenção de eu levar algo e receber de volta. Porque eu vou falar uma coisa, irmão. Anunciar as boas novas tem um preço. Vocês acham que isso aqui é de graça? Vocês acham que não custa manter uma estrutura dessa? Transporte. O meu carro tá na manutenção. Eu vim de aplicativo. Irmão, é caro para chegar aqui. É caro, irmão. Não só o preço financeiro, mas o preço que você precisa pagar. Anunciadores de boas novas. Essa semana eu vi o cara fazendo, eu acho que é stand-up o nome, aí o cara fumando maconha, em cima lá fazendo stand-up, fumando maconha dele. Aí ele disse, rapaz, esses dias eu encontrei um amigo meu, e o amigo meu disse, eu mudei de vida. Ele disse, sério? O que você fez? Eu encontrei um livro sagrado. E aí o cara começou a falar, olha, ele mudou minha vida, e não sei o que, e esse livro, ele não erra, é o livro escrito pela mão de Deus, e ele aqui, Aí ele fez uma pergunta, e se ele é tão importante assim, esse livro, você já leu ele? Aí o cara fumando maconha disse, tem gente que acha o livro mais importante do mundo a Bíblia, mas não lê. O cara fumando maconha, irmão, eu digo, pega, crente. Quer pregar a palavra. Quando eu aceitei Jesus, eu era mais novo na fé, nós tínhamos uma competição na igreja, quem decora mais versículos. Hoje a gente não sabe João 3,16, irmão. João 14,6. Crente que sabe no máximo 2 versículos já tá se achando. Eu me lembro de uma irmã nossa, na nossa época de jovem, que falou 63 versículos bíblicos. E ela não falou mais porque ela começou a citar os versículos bíblicos. E Deus encheu tanto aquela menina que ela caiu, irmãos. Incitar os versículos bíblicos. Ela ficou tão cheia que ela caiu, quase que... Eu disse, meu Deus, a menina desmaiou. Porque a palavra de Deus é vida, é alegria. E hoje, irmão, a gente tem uma dificuldade. Não, pastor, pega o celular e eu vejo no meu celular o que eu vou decorar. Só que quando está aqui no celular, está nessa memória. Mas quando está aqui, está nessa memória, irmão. A gente ia para oração 11 horas a meio-dia. No meu intervalo, para eu ir para a escola, a gente ia para a igreja orar de 11 a meio-dia. Depois das 10 horas, às 11 horas da noite, os jovens se reuniam, minha esposa lembra disso, os jovens se reuniam na igreja para orar. Começou 10 jovens, 20, 30, 50, 100, quase 200 jovens iam para a igreja orar, só jovem. Foi nessa época que eu era batista, fui para visitar a oração, e eu, de joelho dobrado, o pessoal orando, eu disse, que diacho desses crentes barulhentos, Deus não é surdo? Para que esses crentes estão gritando? Deus não é surdo. E eu falo, Deus não é surdo, Deus não é surdo, Deus não é surdo, indignado com aquilo. Quando eu abri meu olho, eu vi um trono, eu digo, meu Deus, estou ficando doido que nesses crentes velhos que tem aqui.
Fechei o olho, passei a mão, abri e um trono do mesmo jeito. Quando eu percebi, irmão, eu estava falando em mistério. Isso foi 11 horas da noite. Sabe que hora eu fui parar de falar em mistério? Quase 5 horas da tarde. Tal era o poder e a manifestação de Deus. E sabe qual era? Como a gente sabia que aquele pessoal estava ali para buscar a Deus? Porque foi um período que nós terminávamos a oração meio-dia. Nós íamos bater de casa em casa evangelizando as pessoas. E aí quando você vai evangelizando, Deus vai dando dons. Porque dons são as ferramentas de Deus para aqueles que estão fazendo a obra. E eu me lembro a primeira vez, meu apóstolo, eu vindo da igreja batista, a primeira vez nós evangelizando, a menina caiu endemoniada. Eu disse, pastor, esse é comigo, deixa comigo. Porque eu nunca tinha visto aquilo, mas na vez que eu vi, eu digo, deixa que eu vou expulsar. Tão cheio que a gente estava, irmão. Queria usar as ferramentas. Eu nunca vi alguém endemoniado. Mas esse, pode deixar, pastor, que é comigo. Aí a gente usava aquela voz grossa na época para expulsar o demônio. Mas, irmão, quem quer ser cheio do Espírito Santo de Deus tem que entender isso. Deus não vai encher ninguém para vir para a igreja só para receber e chegar aqui e dizer, eu fui abençoado. Nós temos que ir. Nós temos que ir. É o meu vizinho, é meu amigo da escola, é meu amigo do trabalho, é alguém que vai passando na rua e Deus coloca no teu coração, vai lá e fala com essa pessoa. Mas eu tenho vergonha. Não, vai lá e fala, irmão. E nós estamos numa qualidade de crente assim tão complicada que até para ser usado por Deus a gente agora tem uma dificuldade imensa. Será que é Deus que está falando? Não, é o diabo que está falando para te ir lá abençoar o irmão. A gente nem conhece mais a voz de Deus. Quantas vezes Deus já falou com um crente num culto? Vai lá, coloca a mão sobre aquela pessoa. Eu vou não. Tenho vergonha, pode não ser de Deus. Claro que é de Deus, irmão. Você não é de Deus, a sua mente não é de Deus, o seu corpo não é para ser usado por Deus. Como é que não é de Deus? Está sentado aí, Deus falou para você, levanta, vai lá com fulano de tal, ora por ele, vai lá com o teu apóstolo, com a tua bispa, ora por ele, levanta do teu lugar, vai lá e ora, irmão, porque Deus quer fazer alguma coisa tremenda. Mas nós estamos muito devagar, irmão. Eu sou pastor de igreja, eu sei o que eu estou falando. Diga comigo, evangelizar os pobres. Segundo, anunciar a liberdade aos que estão cativos, os que estão presos. Quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Se prepare para lutar, irmão. Um dia eu estava em casa, aí um irmão que mora na rua atrás da igreja me ligou. Eu estava tão cansado. Eu disse, fala meu filho, o que está acontecendo? Pastor, vem aqui em casa, pastor. O meu irmão está endemoniado. Eu digo, vou não, estou deitado, estou cansado, vou nada. Se ele está endemoniado é porque ele deu brecha. Aí eu comecei a colocar na minha cabeça, né? A culpa, jogando a culpa para ele. Aí o Espírito Santo disse, não é para isso que você pede? Não é para isso que você pede? Aí eu não sou besta, irmão, sou inteligente. Liguei para pessoa, meu líder de intercessão. Pessoa, corre aqui que eu estou precisando da tua ajuda. Eu vou já sozinho mesmo para a batalha. Aí a pessoa disse, pastor, só aguarda um pouquinho que eu já estava deitado. Tá bom, vou te esperar aqui. Esperei a pessoa, chegamos lá na casa, o cara quebrando tudo, endemoniado, dessa grossurinha, mas uma força miserável, né? Quando o cara está endemoniado, aí quebrando tudo. Aí a pessoa disse, pastor, vai lá. Eu digo, não, pessoal, vai lá tu. Aí disse, sou o pastor. Eu digo, eu sou pastor. Aí eu fui lá, orei com a pessoa, amarramos o demônio e foi embora. Para casa todo feliz. Rapaz, glória a Deus. Uns 2 dias depois de novo, mesmo irmão, pastor, meu irmão está endemoniado. Hoje eu não vou não. Coloca o telefone no Viva Voz aí, por favor. Aí ele colocou no Viva Voz, lá de casa, eu deitado na minha cama. Repreendi o demônio. E aí, Marcelo,
Ah, pastor, saiu, graças a Deus. Irmão, mas você tem que, diga comigo, ser cheio, para que possamos colocar em liberdade os que estão oprimidos, dar vista aos cegos. Irmão, a gente não está orando mais nem por crente com dor de cabeça hoje. É ou não é, irmão? Hã? Vai lá, irmão, toma uma dipirona que passa. Eu aprendi uma coisa, quanto mais você pratica, mais a sua fé aumenta. Quanto mais você faz, mais você... Aí, um dia desse eu assistindo televisão, aí um cara com chapéu de cowboy, vocês sabem quem é, pegou a toalhinha dele, aí o cara que estava na cadeira de roda, pegou, foi ficando em pé. Eu digo, que mistério é esse aí, irmão? Não, é ou não é? Vocês já viram isso? Pega a toalhinha, uma briga para pegar a toalhinha que o cara limpou o suor dele. Aí tem muita gente descrente que nem eu, sou muito cético. Esse negócio aí parece estranho, mas a Bíblia diz que a sombra de Pedro curava, irmão. É nós que ficamos descrentes. Aí o cara vai vendo milagres. Eu tenho certeza que no início do ministério dele, ele não via aquele tanto de milagre, mas ele vai vendo milagre, vai praticando a fé dele, a fé do povo vai aumentando, as pessoas vão recebendo e vão sendo curadas, irmão. Aí se você chegar hoje nas nossas igrejas, na grande maioria das igrejas que estamos mais light, nem falar em mistério hoje, a gente não quer que os irmãos falem para não escandalizar quem está visitando. Orar pelos enfermos, não, toma um remédio, é melhor. A Bíblia está dizendo que nós, vamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, para dar vista aos cegos, para curar os enfermos, meus irmãos, para libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que é chegado o tempo do Senhor salvar o seu povo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vós, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E o texto de Atos 8 que nós lemos era cumprimento dessa passagem, porque eles haviam chegado em Samaria. Irmãos, a igreja precisa entender que nós estamos aguardando sim o arrebatamento da igreja. Mas que isso não vai acontecer antes de que nós anunciemos a palavra do reino a toda criatura. Homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, vão gerar, meus irmãos, uma grande multiplicação de discípulos para o reino de Deus. Porque o propósito principal da igreja, queridos, não é só a comunhão. O propósito principal da igreja é anunciar o ID de Jesus. Nós somos cheios de Deus, do Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui nos alimentando da palavra, sendo discipulados, sendo curados, sendo tratados, para nós irmos e anunciarmos a palavra de Deus a todas as criaturas. Quero fazer um desafio para a igreja, irmão. É um desafio comum que não precisava nem fazer. Quando Deus ministrar o seu coração para você falar a palavra para alguém, vai lá e fala. Vai lá e fala, irmão. Sabe por quê? Porque você está sendo a resposta de Deus para a oração de alguém. É uma das coisas mais incríveis que eu acho na igreja, quando nós somos respostas de Deus para a oração de alguém.
Um dia eu estava na igreja, irmãos, e o Senhor falou comigo, vai lá e fala com a pessoa que estava na igreja. Eu cheguei lá no ouvido dela. Eu não sei o que Deus queria falar com ela, eu não sei o que ela estava orando, eu não sei. Mas não é meu trabalho saber de nada disso. Meu trabalho é ir lá e falar, irmão. O que ela vai entender com Deus é problema dela. Aí eu fui lá e comecei a falar para ela. Ela disse, pastor, eu vim aqui hoje, eu disse para Deus, Senhor, se o Senhor não falar comigo, o Senhor nunca mais vai me ver na igreja, porque eu estou revoltado com esse negócio de igreja. E a palavra que Deus usou para falar com ela, no individual, era a palavra que ela havia pedido para Deus falar com ela. Tem muita gente, irmão, que precisa ouvir a voz de Deus. E Deus está querendo usar muita gente, mas nós estamos muito amedrontados. Com medo, com vergonha, com temor no coração. Você é cheio do Espírito Santo de Deus. Vai lá, anuncia a palavra, irmão. Tempo desse chegou um irmão na igreja, pensa, sério, pensa num cara que estava fedendo, irmão. Aí ele chegava na igreja, os irmãos vão lembrar, aí ele deitava na frente do púlpito. Bêbado às vezes, muitas das vezes bêbado, drogado. Aí uma vez Deus falou comigo, vai lá e abraça ele. Irmão, pensa num cara chato, sou eu. Se alguém tiver suado perto de mim, eu já fico agoniado. Pelo amor de Deus, não me trisca. Aí Deus diz, vai lá e abraça ele. Eu digo, Jesus, essa é uma guerra que eu preciso vencer. E sabe por quê, irmão? Porque geralmente quando a pessoa assim chega na igreja, as pessoas que estão... Claro, tem a questão mas a gente se afasta. Aí Deus disse, abraça ele. Aí eu fui lá. Tem um abraço, irmão. Tem um abraço nele de crente. Depois ele veio confessar, pastor, aquele abraço foi uma resposta de Deus para a minha vida. E nas palavras deles eu senti Jesus me abraçando e dizendo que me ama. Porque antes de chegar aqui, o diabo falou no meu coração, desiste da tua vida, porque nem Deus te ama mais. Sério, irmão, isso é sério demais. Nós precisamos saber, reconhecer e obedecer à voz do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Quem está entendendo isso, diga amém. Sou professor que nem a nossa obreira Fabiola, e lá no colégio militar o negócio é mais, principalmente eu que sou professor de ensino religioso, não posso direcionar o assunto para a minha religião, né? Ou fazer o proselitismo, é essa a palavra, meu chefe, né? E aí eu estava lá na aula, e Deus falou no meu coração a respeito de uma jovem que estava lá, e eu comecei a falar com ela tranquilamente. E aí ela disse assim, professor, eu sou Wicca, que é bruxa. Sou bruxa. E Deus falou comigo, ela é filha de pastor. E eu disse para ela, você é filha de pastor? Como é que o senhor sabe? Você sabe como é que eu sei. Coloquei a mão no ombro dela. Seus pais nunca oraram para que isso acontecesse na sua vida. Eu tenho certeza que a oração deles é que Deus faça você uma grande mulher de Deus. E ela, para com isso, professor, para com isso, professor. Eu digo, você conhece a voz que está falando com você, te acalma. E eu com a mão no ombro dela, eu comecei a ministrar o coração dela, irmãos. Como pai, não foi como professor, foi como pai, não foi como pastor, foi como pai. Eu comecei a ministrar o coração dela, ela começou a chorar. De repente os alunos olhando aquilo não sabiam o que estava acontecendo, mas começaram a chorar junto também. Eu digo, Jesus. É para isso que nós precisamos do Espírito Santo, irmão.
precisei gritar, fazer escândalo, mostrar para ninguém. Quando eu chego na sala de aula, dessa mesma turma, essa semana, acho que há 2 semanas, deu uma ânsia de vômito, deu uns 6 alunos. Aí uma aluna lá, que é filha de pastor, também disse: professor, o negócio está carregado aqui hoje, né? Eu digo, sempre teve. Mas chegou alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus nesse lugar. Aí hoje ele disse: professor, nós estamos ansiosos pela sua aula para ver o que o senhor vai falar para nós hoje. Nunca precisei falar, sou pastor, sou religioso, mas o Espírito Santo de Deus, irmão, sabe como agir na vida das pessoas. Ele só precisa que tenha um homem ou uma mulher de Deus cheio do Espírito Santo, com disposição para dizer: eis-me aqui, Senhor. Se o Senhor quer usar, usa a minha vida. Diga glória a Deus por isso. Você pode ficar em pé comigo um minutinho, por favor? Eu acho que já passou do horário aqui. Mas eu quero orar com você nessa noite, com a permissão dos meus pastores aqui presentes, irmão. Preciso orar por você, precisamos orar. Mas eu quero direcionar essa oração para orar por homens e mulheres de Deus, que eu sei que tem nessa casa, que são vocês dessa casa, mas que tenham coragem de dizer realmente: Senhor, eu não sei a forma que o Senhor vai me usar, mas me usa. Seja através de um abraço, irmão. Quantas e quantas pessoas serão curadas através do seu abraço, do seu apertar de mão, do seu bom dia. Porque o que vai fazer a diferença na vida das pessoas não é você, é o Espírito Santo de Deus que está na sua vida. Amém ou não, irmão? Amém. Pessoas que vão chegar na igreja, pessoas que não vão estar na igreja. Eu sempre falo para os irmãos: irmão, um visitante na casa do Senhor não é um número para nós, é a oração de alguém. Tem alguém que está orando: Deus, manda alguém para visitar, para falar com meu filho, para tirar ele dessa situação. Manda alguém para falar com meu esposo, com a minha esposa, Senhor, porque eu não sei mais o que falar. E Deus está querendo encher crente, irmão, para isso. Queria que você fechasse os seus olhos. Se for possível, segura na mão do seu irmão aí só um pouquinho para a gente orar.